Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, sejam bem-vindos à nossa aula de porcentagem. E para começar, a gente precisa lembrar do conceito. Toda vez que a gente falar de porcentagem, estamos falando basicamente de uma divisão por 100, como o nome já prevê. Então essa é a primeira lembrança que você vai ter. E aí, para a gente inicialmente não se prender a valores, aqui a gente usa a letra A. Poderia usar qualquer letra, qualquer símbolo para representar e lembrar do símbolo de porcentagem, que está aqui a sua barra com os dois pontos. E toda vez que você escrever A%, quer dizer que o A será o nosso numerador e o 100 será o nosso denominador. Afinal, a gente está falando de uma divisão por 100. Então, A% quer dizer A sobre 100. E aí, já olhando os nossos primeiros exemplos, para a gente começar a lembrar, 25% quer dizer 25 por 100, ou 25 sobre 100. É a representação fracionária da sua porcentagem. Mas lembrando que fração me traz a ideia de uma divisão, posso escrever a minha porcentagem de uma outra maneira, que é a forma decimal. Então, 25% será a mesma coisa que 0,25. Porque toda vez que você tem dois zeros no denominador, isso significa andar duas casas para a sua esquerda. Então, 25, quando a gente anda duas casinhas para a esquerda, se torna aí 0,25. E aí você pode lembrar desse detalhe para fazer os outros já diretamente, que é sempre a necessidade de ter duas casas decimais. Se você não tiver, você precisa completar para poder ler o seu número corretamente. Veja, na letra B eu tenho uma porcentagem, na letra C eu tenho um decimal com apenas uma única casa. O que significa 41%? Repetindo o exemplo da letra A gente vai ter 41 sobre 100, que é a mesma coisa de ser escrito na forma de 0,41, andando duas casinhas para a sua esquerda. Já a letra C, ela apresenta um erro que é comum muitas vezes, olhar para o 0,7 e dizer que temos 7%. Para você não cair nessa falha ou não cair nesse pensamento automático, você vai lembrar de novo, preciso de duas casas decimais. Eu tenho as duas? Não tenho. Então eu vou completar. Antes de ler, vou trazer aqui que eu tenho 0,70, que é igual, aí sim, a nossa transformação. 0,70 são duas casas decimais. Escrever 0,70 é equivalente a escrever 0,7. Não mudamos o número em absolutamente nada. E agora eu posso tranquilamente escrever a minha porcentagem. Aqui eu tenho 70 centésimos, então é a mesma coisa que escrever 70%. Então, vale as duas leituras, tanto a ida quanto a volta, tanto a porcentagem lida na forma decimal, quanto a forma decimal trazida para a porcentagem. Você precisa saber trabalhar os dois. Para falar do assunto porcentagem, a gente precisa ter especialmente as 4 porcentagens principais na nossa cabeça. Isto é, olhar para elas, em qualquer que seja a situação, eu digo em relação ao preço de um produto, a bateria de um celular, quantas horas ela durou, quanto do jogo que você está jogando você preencheu até determinada fase. São relações que vão ser vistas em porcentagem e você precisa ter essa conta o mais rápido na sua cabeça. E para isso eu trago aqui as 4 porcentagens principais para te ajudar aí na rapidez dessas contas. Toda vez que você falar de 50%, vai te lembrar metade, seja de um valor, seja de um determinado tempo, seja de qualquer situação. Falei 50%, metade. Falei 25%, é a metade da metade, ou seja, a metade de 50%, ou simplesmente a quarta parte.
Basta você dividir aquele determinado valor por 4. Seja um desconto de 25%, um aumento de 25%, situações do seu dia a dia. 10% você vai lembrar de cortar um zero e 1% você vai lembrar de cortar 2 zeros. Ah, mas se não tiver os zeros, aí você vai andar com a sua vírgula. Então veja só, já nos dois primeiros exemplos, a gente tem 10% de 230. O que são 230? Poderia ser 230 reais, 230 minutos, ou 230 questões que você fez ao longo de um ano. Posso me referir a vários exemplos ali. Então vamos olhar especialmente só para o número, e aí temos 10% de 230. O que o nosso lembrete acabou de falar? Que 10% é cortar um zero. Então a resposta ali vai de uma forma direta, que é você simplesmente tirar o zero e achar como resposta o 23. Então, 10% de 230 são exatos 23. 1% de 512, você observa que o 512 não possui zeros. Se ele não possui zeros, você vai ter a regra na sua cabeça e vai otimizar aquilo que a gente acabou de falar, que é andar 2 casas para a esquerda. Então, eu não tenho zeros, mas vou repetir ali o passo para a esquerda, dados aí 2 vezes. Então, eu vou sair daqui, vou andar 2 casinhas para a esquerda e vou obter que 1% de 512 são 5,12. Então, eu tenho 4 etapas para garantir que a conta funcione um pouquinho mais rápido. Não esqueça, mesmo que eu faça ali algumas combinações entre elas, também serão possíveis de serem realizados. Ou seja, eu quero 51% de um determinado valor. Eu posso fazer 50%, posso fazer 1% e juntar as duas respostas que a gente encontrou. Então, lembrando que 50% são 0,50%, 25% são 0,25%, 10% são 0,10% e 1% são exatos 0,01 na nossa leitura decimal, junto aqui com os nossos lembretes para serem usados. Para a gente treinar o que acabamos de falar, trago a letra C. 26% de 400. Então, 26%, a nossa tabela de lembrete nos ajuda. Veja você, eu consigo juntar informações para chegar nesse 26%? Consigo. Eu olho para o 25 e olho para o 1. Então, 25 mais 1 são exatos 26%. Então, vamos fazer ali na prática para a gente ver como funciona essa maneira de interpretar. Então, veja lá. Eu quero primeiramente o 25%. E por segundo eu quero 1%. E aí, 25%, a minha cabeça já tem que mandar uma ordem para mim, que quando eu leio esse valor, eu já lembro da quarta parte do número que eu desejo. Então, 400. Quando eu vou dividir por 4, você concorda comigo que são exatos 100? Então, a quarta parte de 400 são exatos 100. Então, você respondeu a primeira etapa do seu problema. Então, 25% são 100. E agora, quando eu tenho 1%, qual é o comando que eu tenho que receber na minha cabeça? Que 1% eu corto exatamente 2 zeros. 400 possui 2 zeros? Possui. Possui aqui no final exatamente 2 zeros. Se eu vou tirar esses 2 zeros, então vai sobrar para mim o número 4. Então, 1% de 400 equivale a 4. E agora a resposta, eu preciso conectar essas informações. Então, 100 mais 4, a gente acaba de descobrir que 26% de 400 são exatamente 104.
Poderia fazer esse mesmo resultado de uma outra maneira? Sim. Que outra maneira seria essa? Vamos lá. Porcentagem, tem os lembretes, que são ali os pilares que vão nos auxiliar, e tenho também a parte inicial, de falar a fração ou o número decimal. Então, quando eu escrevo, vamos colocar aqui, ó, outra maneira de escrever. Quando eu escrevo 26%, é a mesma coisa que 26 sobre 100. A palavrinha de, ela traz a ideia para mim de multiplicação. Então, 26% de 400 são 26 sobre 100 vezes 400. E aí você vai organizar para poder resolver a sua conta. Uma das maneiras aí para fazer é transformar o seu 400 em fração e ali fazer numerador com numerador e denominador com denominador. Então a gente transforma em fração e aí organiza. Uma das possibilidades ali que a gente tem, os numeradores eu vou conectar. O que isso quer dizer? 26 vezes 400. E os denominadores também. O que isso quer dizer? 100 vezes 1. Então a gente, ao conectar essas informações, a gente vai observar que há zeros em cima e há zeros também embaixo. E eu posso simplificá-los. Então, poderia tirar aqui da minha conta os zeros ali, ó. Corto os 2 zeros de 400 e os 2 zeros de 100. E aí vai sobrar para mim uma conta que será 26 vezes 4 sobre 1. E aí, para concluir, 26 vezes 4, que é o que sobrou, repito, 26 vezes 4, e aqui sobrou 1 vezes 1, são exatos 1. Toda vez que eu desejo multiplicar por 4, basta fazer o dobro 2 vezes seguidas. Ou seja, qual é o dobro de 26? 52. E qual é o dobro de 52? São exatos 104. Então, é uma outra maneira da gente resolver o mesmo problema. Para contextualizarmos o exemplo, temos aí o aparelho de celular que custa R$ 450. Se ele for comprado à vista, ele possui um desconto de 12%. Então, vamos destacar essa informação, um desconto de 12%, dado aí que ele custa R$ 450. Determine seu novo preço à vista. Então, a gente pode pensar esse problema de algumas formas, tanto pelo nosso lembrete. Se a gente tiver um pouquinho de dificuldade de associar das 4 porcentagens principais, qual que eu usaria ali, a gente pode fazer uma única conta para resolver esse problema. Ou até mesmo duas, em que a gente calcularia o desconto e chegaria na resposta final. Então vamos a elas para a gente ter mais uma possibilidade de resolver. Uma primeira seria a gente já fazer uma única conta. O que isso quer dizer? Toda vez que eu vou comprar um produto ou tem uma determinada informação, a gente vai pensar que o nosso valor total ele é 100%. Então a gente vai aumentar ou vai tirar em cima desse 100%. O que a palavrinha desconto nos lembra? Que a gente vai aumentar ou que a gente vai subtrair em relação a esse total? Que a gente vai subtrair. Então eu tinha 100% e eu vou tirar 12%. Então a minha primeira maneira de fazer, vamos colocar aqui, ó, minha primeira maneira de fazer, quanto é 88% de 450. Essa é a primeira resposta que a gente pode obter. Como que eu calculo esse 88%? Ou eu vou colocar na forma decimal já inicialmente, que é 0,88, ou posso escrever na forma de fração. Então a gente tem aí, ó, 88% pode ser escrito como 88 sobre 100 vezes 450. Lembrando que toda vez que eu escrevo D, estamos nos referindo à multiplicação. Então vamos lá, transformo 450 em fração e aí vamos simplificar. Eu estou vendo um zero em cima e um zero embaixo, então vai sobrar aí pra gente, ó, dessa conta toda vai sobrar
88 vezes 45 sobre 10. Então vamos lá, na segunda maneira de resolver, a gente vai pegar 12% de 450. Então vamos lá, eu quero 12% de 450. Eu vou estruturar aqui em cima do nosso lembrete. Então como é que eu penso em 12%? Eu não tinha que saber 1, 10, 25 e 50? Então 12, você concorda que a gente poderia manipular como 10% mais 1 mais 1? Não são 450? Então direto a gente já vai colocar 45. Então 10% de 450 reais são 45 reais. 1% de 450, eu tenho que tirar 2 zeros, teria que andar 2 casinhas. Então, ao invés de 45, agora achamos 4,50 em ambos os casos. Então, aí a gente vai juntar as informações. Quanto é 4,50 mais 4,50? São R$ 9,00. R$ 9,00 mais R$ 45,00. Ao todo, aí eu tenho 54. Ou seja, na minha resposta, estou lembrando de um desconto. Então, temos aí, ó, 450 descontados de R$ 54,00. E aí eu posso tirar primeiro 50, depois tirar R$ 4,00 para chegar na resposta. 450, ao tirar 50, são 400. Ao tirar 4, são 396. Então, 450 menos 54 são exatos aí R$ 396. Esse é o novo valor que você vai pagar pelo celular que a questão apresentou. Então aqui são R$ 396. Foi a nossa aula de porcentagem. Não esqueça de refazer os problemas apresentados para te ajudar muito nos seus estudos. Valeu!